50 questõezinhas de arquivologia até a prova de escrivão da Polícia Federal. Essa é a nossa 12ª questão. E nós vamos falar um pouquinho sobre distribuição e expedição de documentos, né? Fases do protocolo. Professora, quais são as outras fases? Recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação ou tramitação e expedição de documentos, tudo bem? Eu estou ouvindo esse batuque atrás de mim, mas vamos ignorar as adversidades, né? Tá tendo uma obra aqui. E vamos dar continuidade aí, que o objetivo aqui é resolver a questão. Então, vamos ignorar. Simplesmente ignorem. Finge que não está acontecendo. Vamos para a questãozinha, então? A expedição de documentos, pessoal, seja de uma instituição para outra ou para particulares, seja de uma unidade da instituição para outra unidade dessa mesma instituição, é feita pelo protocolo. Então, a gente tem que entender aí a característica de expedição e distribuição, né, para que a gente possa responder qualquer questão sobre esse tema. Ali a gente está falando de expedição, mas eu também vou colocar as características de distribuição para você, tudo bem? Pessoal, a expedição de documentos é uma coisa. A expedição é uma coisa. A distribuição é outra coisa. Ambas as fases fazem referência à movimentação dos documentos internamente ou externamente. Quando um documento é criado na minha instituição e eu envio para um setor A ou para um setor B, quando eu crio um documento ou um processo e envio para o setor para que alguma demanda seja aplicada naquele documento, eu tenho uma distribuição. Então, se eu crio ou se eu recebo um documento na minha instituição, envio para um setor, envio para uma pessoa internamente à minha instituição, eu vou ter uma distribuição. Então, distribuição e envio interno. Quando, pessoal, eu crio um documento ou um processo e envio para outra instituição, para uma instituição externa ou para uma pessoa física externa à minha instituição, eu estou fazendo uma expedição. Então, distribuição é a movimentação interna do documento. Criei no setor A, foi para o setor B, foi para o setor C, voltou para o setor A, isso aí é distribuição. Quando eu crio um documento ou um processo, envio para outra instituição ou uma outra pessoa física externamente à minha instituição, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma expedição. Professora, como é que eu vou lembrar disso? Olha só esse esqueminha super bobo aqui que eu sempre uso e nunca erro. Quando eu falar em expedição, pessoal, eu vou estar falando de quê? Eu vou estar falando de envio externo, certo? Eu posso enviar o meu documento ou o meu processo para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica externa à minha instituição. Olha só, expedição, externo. Legal, né? Já dá para lembrar. E distribuição, professora, também tem alguma coisa para lembrar? Tem sim, pessoal. Quando a gente fala de distribuição, a gente está falando do envio interno, né? Eu envio para o setor A, para o setor B, volta para o setor A, então eu envio interno. Olha aqui, distribuição tem 3 Is. Aí eu vou lembrar do I de interno. Então, expedição externo, distribuição interno, tudo bem? Lembra dos Is, lembra do ex, que aí a gente vai conseguir responder qualquer questão sobre esse assunto. O que a banca vai falar? Ela vai falar que a distribuição interna ocorre na expedição e que a distribuição externa ocorre na distribuição. Ela vai trocar os conceitos, entendeu? E daí, se você souber esse esqueminha, lembrar que distribuir é sempre interno e que expedir é sempre externo, a gente vai conseguir responder a questão como essa aí. Vamos voltar para a tela. A expedição de documentos, seja de uma instituição para outra ou para particulares, eu não falei para você que a expedição ela vai ocorrer externamente, tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas? Então, até aí tá certo, correto? Seja de uma unidade da instituição para outra unidade dessa mesma instituição, pessoal, se eu envio do setor A para o setor B internamente, eu estou tendo uma expedição? Não, eu estou tendo uma distribuição, correto? Então, quando a questão fala que a expedição de documentos seja de uma instituição para particulares ou seja de uma instituição para outra instituição, está correto. Agora, quando eu falo que a movimentação está ocorrendo seja de uma unidade da instituição para outra unidade dessa mesma instituição, eu não estou falando em distribuição, eu não estou falando em expedição, eu estou falando em distribuição, tudo bem? Por isso que a gente tem uma questãozinha aí errada, né? Porque a expedição, ela só vai acontecer de dentro para fora. O que acontece internamente ali, a distribuição interna, ela é feita
através da distribuição e não da expedição, tudo bem? Características aí das duas fases de protocolo para você não errar questõezinhas sobre esse assunto, beleza? Qualquer coisa, manda dúvida, espero que tenha gostado e até a próxima questão.